Não é culpa, é responsabilidade. Olá, eu sou Carmen Lúcia Bretas, sou escritora e praticante do Ho'oponopono. E eu limpo em mim todas as memórias que compartilho com todas as pessoas que estão assistindo esse vídeo. E vamos seguir com a leitura do livro Limite Zero. A verdade por trás da história. Não é culpa, mas é responsabilidade. Dr. Joe Vitale. Eu ainda tinha perguntas a fazer ao Dr. Hewlett. Ele não tinha me contado toda a história a respeito do seu trabalho no hospital psiquiátrico. Você nunca viu os pacientes? Perguntei de novo certo dia. Nunca. Eu os via no corredor, mas nunca os atendi como pacientes no consultório, respondeu ele. Certa vez um deles me disse: Você sabe que eu poderia matá-lo? Aposto que você poderia fazer um bom trabalho, repliquei. O Dr. Hewlett prosseguiu dizendo: Quando comecei a trabalhar com criminosos com problemas mentais no hospital estadual, tínhamos 3 ou 4 ataques importantes por dia entre os pacientes. Naquela época havia mais ou menos 30 pacientes na ala. As pessoas eram algemadas, colocadas no isolamento ou ficavam restritas às alas. Os médicos e as enfermeiras andavam pelos corredores de costas para a parede, com medo de serem atacadas. Depois de apenas alguns meses de limpeza, testemunhamos uma mudança completa para melhor. As algemas e o isolamento foram eliminados, e as pessoas tiveram permissão para sair e fazer coisas como trabalhar e praticar esporte. Mas o que ele fez exatamente para iniciar essa transformação? Precisei assumir uma completa responsabilidade dentro de mim por ter tomado os problemas concretos fora de mim, disse ele. Tive que purificar os meus pensamentos tóxicos e substituí-los por amor. Não havia nada errado com os pacientes, os erros estavam em mim. Como explicou o Dr. Hewlett, nem os pacientes, nem mesmo a ala sentiam amor. Assim, ele amava tudo. Eu olhava para as paredes e parecia que elas precisavam ser pintadas, me disse ele. Mas a nova tinta não aderia, descascava imediatamente. Então disse às paredes que as amava. Um dia alguém decidiu pintá-las e dessa vez a tinta aderiu. Esse comentário me pareceu no mínimo esquisito, mas eu estava me acostumando às coisas que ele dizia. Finalmente fiz a pergunta que mais estivera me incomodando. Todos os pacientes foram liberados? 2 deles nunca foram, respondeu o Dr. Hewlett. Foram transferidos para outro lugar. Do resto, a ala inteira ficou curada. Ele então acrescentou algo que verdadeiramente me ajudou a compreender o poder do que ele fizera. Se você quiser saber como eram as coisas durante aqueles anos, escreva para Omaka Okala Manamushi. Ela trabalhou como assistente social no período em que estive lá. Segui o conselho dele. Ela escreveu o seguinte para mim. Caro Joey, obrigado por esta oportunidade. Quero que você saiba que estou escrevendo em colaboração com Emory Lance Oliveira, um assistente social que trabalhou na unidade com o Dr. Hewlett. Fui assistente social designada para a recém-inaugurada unidade Florence do Hospital Psiquiátrico Estadual do Havaí. Esta unidade se chamava Unidade de Segurança Intensiva Fechada, SISU. Ela obrigava pacientes detentos que frequentemente haviam cometido delitos graves e monstruosos, como assassinato, estupro, agressão, assalto, assédio e combinações desses delitos, e também tinham sido diagnosticados com graves distúrbios mentais ou com a possibilidade de tê-los. Alguns dos pacientes detentos tinham sido inocentados dos seus crimes por motivo de insanidade e condenados a permanecer naquele local. Outros eram completamente psicóticos e necessitavam de tratamento, e outros ainda estavam lá para serem examinados e avaliados para que fossem determinada a sua aptidão para prosseguir, ou seja, se eram capazes de compreender as acusações feitas contra eles e participar da própria defesa. Alguns eram
eram esquizofrênicos, alguns sofriam do distúrbio bipolar e outros eram mentalmente retardados, ao passo que outros haviam sido diagnosticados como psicopatas e sociopatas. Havia ainda aqueles que estavam tentando convencer os tribunais de que eram uma ou todas as coisas que acabo de relacionar. Todos ficavam presos na unidade 24 horas por dia e só tinham autorização para sair para consultas médicas ou sessões no tribunal, e mesmo assim escoltados e com algumas algemas nos pulsos e nos tornozelos. Passavam a maior parte do dia em um aposento de reclusão, um quarto trancado com paredes e teto de concreto, um banheiro trancado e sem janelas. Muitos estavam intensamente medicados. As atividades eram poucas e esparsas. Os incidentes eram ocorrências esperadas, pacientes atacando a equipe, pacientes atacando outros pacientes, pacientes atacando a si mesmos, pacientes tentando fugir. Os incidentes com a equipe também apresentavam um problema. A equipe manipulando pacientes, problemas com drogas, licença médica e seguro de acidentes no trabalho, conflitos entre os membros da equipe, uma eterna rotatividade nos cargos de psicólogo, psiquiatra e administrador, problemas hidráulicos e elétricos, etc, etc. O lugar era movimentado, explosivo, deprimente, incivilizado. Nem mesmo as plantas cresciam ali. E mesmo quando o setor foi transferido para uma ala nova, recém-reformada, muito mais segura e com a área de recreação cercada, ninguém esperava que alguma coisa fosse realmente mudar. Assim, quando o outro daqueles psicólogos apareceu, todos partimos do princípio de que ele tentaria agitar as coisas e implementar programas avançadíssimos, e em seguida partiria quase tão rápido quanto chegaram. Todos já haviam visto este filme. Entretanto, desta vez quem chegou foi o Dr. Hewlett, que, além de ser uma pessoa bastante cordial, dava a impressão de não fazer quase nada. Ele não fazia avaliações ou diagnóstico, não oferecia nenhuma terapia, não aplicava testes psicológicos. Frequentemente chegava tarde, não comparecia às conferências sobre casos e tampouco participava do registro de informações obrigatório. Em vez disso, ele praticava um processo esquisito de Ho'oponopono da identidade própria, que tinha alguma coisa a ver com assumir completamente a responsabilidade por si mesmo, olhar somente para si mesmo e permitir a remoção das energias negativas e indesejadas de dentro de si mesmo. Vejam só. O mais estranho de tudo era o fato de que esse psicólogo parecia sempre à vontade e dava até mesmo a impressão de estar realmente se distraindo. Ele ria muito, divertia-se com os pacientes e com a equipe e parecia genuinamente gostar do que fazia. Ao mesmo tempo, todo mundo parecia amá-lo e apreciá-lo, mesmo parecendo que ele não trabalhava muito. E as coisas começavam a mudar. As celas de reclusão começaram a se esvaziar, os pacientes estavam se tornando responsáveis pelas suas próprias necessidades e assuntos, também começaram a participar do planejamento e implementar programas e projetos para si mesmo. Os níveis de medicação também estavam caindo e os pacientes começaram a ter permissão para deixar a unidade sem estar algemados. Muito interessante isso, né? Que coisa maravilhosa. A unidade adquiria vida, ficou mais calma, mais leve, mais segura, mais ativa, mais divertida e mais produtiva. As plantas começaram a crescer, os problemas hidráulicos se tornaram quase inexistentes e os incidentes de violência na unidade passaram a ser raros e a equipe pareceu mais harmoniosa, relaxada e entusiasmada. Em vez de problemas com licença de saúde e falta de pessoal, o excesso de pessoal e a perda de cargos
se tornou agora uma preocupação. Das duas situações específicas exerceram em mim um impacto memorável. Havia um paciente que sofria gravemente de delírio e paranoia, tinha um histórico de violência. Havia ferido com gravidade várias pessoas, tanto no hospital quanto em público, do lado de fora, e havia sido internado diversas vezes em hospitais. Ele foi enviado desta vez para a SISU por ter cometido um crime. Eu morria de medo dele. O cabelo da minha nuca ficava em pé sempre que ele estava por perto. Foi então que, para minha grande surpresa, 1 ou 2 anos depois de Dr. Hewlett ter aparecido, dei com ele caminhando na minha direção, escoltado sem algemas, e não senti nenhum arrepio na nuca. Eu me senti como se estivesse apenas observando, sem fazer nenhum julgamento, até mesmo quando passamos um pelo outro, com o nosso ombro quase se tocando. A minha reação habitual de estar pronta para correr não se manifestou. Na realidade, reparei que ele parecia calmo. Eu não estava mais trabalhando na unidade naquela ocasião, mas tinha que descobrir o que havia acontecido. Soube que ele já estava fora da cela de reclusão e sem usar algemas havia algum tempo, e a única explicação era que alguns dos membros da equipe estavam praticando o Ho'oponopono que o Dr. Hewlett compartilhava com eles. Que maravilha, né? Então, todo mundo começou a fazer Ho'oponopono e a transformação aconteceu mesmo, né? Muito bacana. A outra situação que teve lugar enquanto eu estava assistindo no noticiário da televisão, eu tinha tirado um dia de folga para cuidar da minha saúde mental, ficando afastado do trabalho e relaxando. O comparecimento ao tribunal de um paciente da SISU que havia molestado e assassinado uma menina de 3 ou 4 anos de idade apareceu nas notícias. Esse paciente fora hospitalizado por ter sido considerado incapaz de se defender das acusações apresentadas contra ele. Ele foi examinado e avaliado por vários psiquiatras e psicólogos e recebeu uma série de diagnósticos que, naquela época, provavelmente teriam conseguido inocentá-lo por motivo de insanidade. Ele não teria tido que ir para a prisão e teria ficado confinado ao ambiente menos restrito do hospital estadual, com a chance de uma liberdade condicional. O Dr. Hewlett havia interagido com esse paciente que, com o tempo, pediu que lhe ensinasse o processo do Ho'oponopono da identidade própria. Acho que é interessante, né? O paciente pedindo para aprender o Ho'oponopono. Muito interessante. Ao que consta, ele praticou de forma muito persistente e regular, compatível com a sua condição de ex-oficial dos fuzileiros navais. A essa altura, ele fora considerado apto para se defender e foi então marcada uma audiência no tribunal para que ele fizesse a sua contestação. Embora quase todos os outros prisioneiros e seus advogados houvessem optado por se declarar inocentes por motivo de insanidade, e provavelmente sempre o fariam, não foi o que esse paciente fez. Na véspera do dia em que estava marcado seu comparecimento ao tribunal, ele dispensou o advogado. Na tarde seguinte, ele se postou no tribunal diante do juiz e proclamou com humildade e remorso: "Sou responsável e lamento o que fiz. Ninguém esperava isso." O juiz levantou alguns instantes para entender o que acabara de acontecer. Eu jogara tênis com o Dr. Hewlett e esse homem em 2 ou 3 ocasiões, e embora o paciente tivesse sido extremamente educado e atencioso, eu o tinha julgado. No entanto, naquele momento senti apenas ternura e amor por ele, bem como uma enorme mudança em toda a sala do tribunal. O tom de voz do juiz e dos advogados era agora suave, e todos os que cercavam
pareciam estar olhando para ele com um sorriso afetuoso. Foi um momento importante. Assim, quando o Dr. Hugh perguntou certa tarde se algum de nós gostaríamos de saber mais a respeito do Ho'oponopono depois do jogo do tênis, aceitei de imediato, esperando ansiosa que o jogo começasse e acabasse. Quase 20 anos se passaram e ainda tenho profunda admiração pelo que vinha saber depois que era a divindade atuando através do Dr. Hugh no Havaí State Hospital. Sou eternamente grata ao Dr. Hugh e ao processo esquisito que ele trouxe consigo. A propósito, caso você esteja querendo saber, esse paciente foi considerado simplesmente culpado, sem nenhum atenuante devido à sua possível doença mental, tendo sido, de certa maneira, recompensado pelo juiz que atendeu ao seu pedido de cumprir a pena em uma penitenciária federal em seu estado natal, onde poderia ficar perto da esposa e dos filhos. Além disso, embora quase 20 anos tenham se passado, recebi um telefonema esta manhã da antiga secretária da unidade que queria saber se o Dr. Hugh estaria disponível em um futuro próximo para se reunir com alguns membros da antiga equipe cuja maioria está aposentada. Vamos nos reunir com eles daqui a algumas semanas. Quem sabe o que poderá acontecer? Ficarei com as antenas ligadas para captar novas histórias. Paz. O.H. Nossa, que interessante isso, né? Aqui tem um relato de uma pessoa que presenciou tudo isso, né? Que o antes e o depois da passagem do Dr. Hugh por esse hospital psiquiátrico no Havaí. E o interessante é que ele fazia o processo, as pessoas foram se interessando, quer dizer, ele foi purificando as memórias, purificando as pessoas foram se interessando e aquilo ali virou uma coisa maravilhosa, né? Porque todo mundo fazendo Ho'oponopono e o resultado foi uma limpeza geral, né? Tanto que ele falou que apenas 2 pacientes foram transferidos. Provavelmente um deles é essa pessoa citada aqui no final, que ele continuou preso, né? Mas ele fez assumiu a sua responsabilidade ali pelo crime cometido e estava cumprindo a pena, né? Que é justo aí nesse caso. Então, mas outras pessoas foram curadas, foram sendo liberadas e ficou tudo bem. Então, assim, maravilhoso esse relato e toda essa experiência com o Ho'oponopono é sempre maravilhosa. E assim, eu me despeço de vocês por hoje e a gente se vê no próximo canal. E deixa aí seu like para que a gente possa levar o Ho'oponopono para o maior número de pessoas. Grande abraço.